O Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 16. A agonia de Salomão. A fé é um poder da juventude e a dúvida é um sintoma de decrepitude. O jovem que não crê em nada se assemelha a um aborto que tivesse rugas e cabelos brancos. Quando o espírito se enfraquece, quando o coração se apaga, duvida-se da verdade e do amor. Quando os olhos se perturbam, julga-se que o sol não brilha mais e chega-se até a duvidar da vida, porque sente-se de antemão a aproximação da morte. Vede as crianças. Que irradiação nos seus olhos, crença imensa na luz, na felicidade, na infalibilidade de sua mãe, nos dogmas de sua ama. Que mitologia nas suas invenções, que alma atribuem aos brinquedos e bonecas, que paraíso nos seus olhares, ó anjos bem-amados. Os espelhos de Deus na terra são os olhos das criancinhas. O jovem crê no amor. É a idade do cântico dos cânticos. O homem maduro crê nas riquezas, nos triunfos e às vezes até na sabedoria. Salomão chegava à idade madura quando escreveu seu livro dos Provérbios. Depois o homem cessa de ser amável e proclama a vaidade do amor. Se extenua e não crê mais nos gozos que as riquezas dão. Os erros e os abusos da glória o desgostam até dos triunfos. Seu entusiasmo se esgota, sua generosidade se gasta, torna-se egoísta e desconfiado.
então duvida até da ciência e da sabedoria. E Salomão escreve seu triste livro do Eclesiastes. Que resta então do belo jovem que escrevia, abre aspas, a minha bem-amada é única entre as belas. O amor é mais invencível que a morte. E aquele que desse toda a sua fortuna e toda a sua vida por um pouco de amor, ainda o teria comprado por nada. Oh, lede agora isto no Eclesiastes. Abre aspas. Encontrei um homem entre 1000 e, entre todas as mulheres, nenhuma. Considerei todos os erros dos homens e achei que a mulher é mais amarga que a morte. Seus cantos são os laços do caçador e seus fracos braços são cadeias. Fecha aspas. Salomão, Salomão, envelhecestes. Este príncipe havia ultrapassado em magnificência todos os monarcas do Oriente, tendo construído o templo que era uma maravilha do mundo e que devia, conforme o sonho dos judeus, tornar-se o centro da civilização asiática. Seus navios cruzavam-se com os de Irã, rei de Tiro. As riquezas de todos os povos afluíam a Jerusalém. Passava pelo mais sábio dos homens e era o mais poderoso dos reis. Tinha-se iniciado na ciência dos santuários, resumindo-a numa vasta enciclopédia. Era aliado por muitos casamentos a todas as potências do Oriente. Julgou-se então senhor absoluto do mundo e pensou que era tempo de realizar a síntese de todos os cultos. Quis agrupar ao redor do centro inacessível em que adoravam a abstrata unidade de Jeová as encarnações brilhantes da divindade nos números e nas formas. Queria que a Judéia não fosse mais inacessível às artes e que fosse permitido ao cinzel do estatuário criar deuses. O templo de Jeová era único como o sol e Salomão quis completar seu universo, dando a este sol uma corte de planetas e satélites. Fez, portanto, construir templos nas montanhas que rodeavam Jerusalém. Deus, manifestado nos fenômenos do tempo, foi adorado sob o nome de Saturno ou de Mólor. Salomão conservou todo o simbolismo desta grande imagem e somente suprimiu os sacrifícios de crianças e as vítimas humanas. Inaugurou ao redor do altar de Vênus ou de Astarte as festas da beleza, da juventude e do amor. Este tríplice sorriso de Deus que anima e consola a terra. Se tivesse sido bem-sucedido, a glória e o poder de Jerusalém teriam feito abortar a de Roma e o cristianismo não teria sua razão de ser. Salomão tornava-se o Messias prometido aos hebreus. Porém, o fanatismo rabínico alarmou-se. Os velhos sábios que rodeavam o filho de Betsabé foram suspeitos de apostasia. Os jovens escribas e a turba amotinada dos levitas chegaram a embair a juventude de Roboão, filho de Salomão. E o velho rei compreendeu, um dia, com espanto, que o seu herdeiro não continuaria a sua obra. A dúvida entrou então no seu coração, e, com a dúvida,
um profundo desespero. Foi então que escreveu, abre aspas, fiz trabalhos imensos e vou deixar tudo a um herdeiro que será talvez um insensato. Tudo é vaidade debaixo do sol e tudo parece girar num círculo fatal. O justo neste mundo não é mais feliz que o ímpio, e é uma vaidade entregar-se ao estudo, porque aumentando a sua ciência, aumentam-se os desgostos. O homem morre como o animal, e ninguém sabe se o espírito dos homens atinge ao alto ou se o dos animais rola para baixo. O homem muito sábio cai em estupor e ninguém sabe se é digno de amor ou de ódio. Vivamos, pois, no presente e esperemos que Deus nos julgue. Fecha aspas. Diz ele, ainda pensando amargamente em seu filho, abre aspas, infeliz, infeliz da nação cujo príncipe é apenas uma criança. Fecha aspas. Estas tristezas infinitas de uma grande alma isolada no cimo do poder e que sente faltarem-lhe, ao mesmo tempo, a terra e as asas, lembram as lamentações de Jó e o brado de Jesus no Calvário. Eli, Eli, lama sabachthani. Em lugar de ter criado a unidade do mundo com Jerusalém como centro, Salomão percebia que o seu próprio reino ia despedaçar-se violentamente. O povo agitava-se e queria reformas que talvez desde há muito lhe tinham prometido. O templo estava terminado e os impostos excepcionais que tinham por objeto ou pretexto a construção do templo não tinham sido diminuídos. Um agitador chamado Jeroboão formava um partido nas províncias. Roboão, feito instrumento cego dos pretensos conservadores, lançava ao fogo, quase publicamente, os livros filosóficos do seu pai, os quais não foram mais encontrados depois da morte de Salomão. E o velho senhor dos espíritos, abandonado por todos os que amava, assemelhava-se a este rei Tule da balada alemã que chora em silêncio no seu copo e bebe um vinho misturado de lágrimas. É então que amaldiçoa a alegria, dizendo: por que me enganaste? É então que escreve: é melhor ir à casa das lágrimas que à casa do riso. Mas por quê? Não o diz. Mais tarde, uma sabedoria maior que a sua, vinda para enxugar todas as lágrimas, devia exclamar: felizes os que choram, porque rirão um dia. Assim é o riso e a felicidade que Jesus veio prometer aos homens. São Paulo, seu apóstolo, escrevia aos seus discípulos: estais sempre em alegria, semper gaudit. O sábio chora quando é feliz e sorri com bravura
quando sofre. Os antigos padres da Igreja combatiam um 8º pecado mortal e chamavam-no a tristeza. Salomão conhecia, dizem, a virtude secreta das pedras e as propriedades das plantas. Porém, há um segredo que ignorava, pois que escreveu o Eclesiastes, um segredo de felicidade e de vida. Um segredo que repele o aborrecimento, eternizando a felicidade e a esperança. O segredo de não envelhecer. Existe um segredo semelhante? Existem homens que jamais envelhecem? É uma realidade o elixir de Flamel? E devemos crer, como dizem os amigos muito apaixonados de maravilhas, que o célebre alquimista da Rua dos Escritores iludiu a morte e que, sob outro nome, vive ainda com sua mulher Pernelle numa rica solidão do Novo Mundo? Não acreditamos na imortalidade do homem na Terra. Porém, acreditamos e sabemos que o homem pode preservar-se de envelhecer. Pode-se morrer quando se viveu um século ou quase um século. É então tempo da alma abandonar sua roupa que não está mais em moda. É tempo não de morrer, porque já o dissemos, não acreditamos na morte, mas de aspirar a um segundo nascimento e de começar vida nova. Porém, até o último suspiro, pode-se conservar as alegrias ingênuas da infância, os êxtases poéticos do jovem, os entusiasmos da idade madura. Pode-se até o fim embriagar-se de flores, beleza e sorrisos. Pode-se recobrar incessantemente o que passou e encontrar sempre o que se perdeu. Pode-se encontrar uma eternidade real no belo sonho da vida. O que é preciso fazer para isso? Ides certamente perguntar-me. Lede e ouvi atentamente e meditai seriamente o que vou dizer-vos. Quando Jesus disse: "Se alguém quer vir comigo, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me", não pretendeu que seus seguidores fossem enterrar-se numa solidão. Ele, que sempre viveu entre os homens, abraçando e abençoando as criancinhas, revelando as mulheres decaídas, de quem não desprezava nem as carícias nem as lágrimas, comendo e bebendo com os párias do farisaísmo, dando até ocasião de dizerem dele: "Este homem é um glutão e um bebedor de vinho", amando ternamente São João e a família de Lázaro, suportando São Pedro, curando os doentes e alimentando as multidões, cujos recursos multiplicava pelos milagres da caridade. Em que esta vida se assemelha à de um trapista ou de um estilita? E como o autor de um tratado célebre que preconiza o isolamento e a concentração em si mesmo ousou chamar um tal tratado a imitação de Jesus Cristo? Viver nos outros, com os outros,
e pelos outros. Eis o segredo da caridade e é o da vida eterna. É também o da eterna juventude. Se não vos tornardes semelhante às crianças, dizia o Mestre, não entrareis no reino dos céus. Amar é viver naqueles que a gente ama, é pensar seus pensamentos, adivinhar seus desejos, partilhar suas afeições. Quanto mais a gente ama, mais aumenta a própria vida. O homem que ama não está mais só, e sua existência se multiplica. Chama-se família, pátria, humanidade. Balbucia e brinca com as crianças, apaixona-se com a mocidade, raciocina com a idade madura e estende a mão à velhice. Salomão não mais amava quando escreveu o Eclesiastes e tinha caído na cegueira de espírito pela decrepitude do coração. Este livro é a agonia de um espírito sublime que vai apagar-se por falta de ser alimentado pelo amor. É triste como o gênio solitário de Chateaubriand, como as poesias do 19º século produziu Victor Hugo, que é a prova viva das coisas que acabo de afirmar. Este homem, egoísta a princípio, foi velho na sua juventude. Depois, quando seus cabelos se encaneceram, compreendeu o amor e tornou-se jovem. E como adora as crianças, como respira todas as seivas e todas as divinas loucuras da juventude. Que grande panteísmo de amor nas suas últimas poesias. Como compreende o riso e as lágrimas. Tem a fé universal de Goethe e a imensidade filosófica de Spinoza. É Rabelais e é Shakespeare. Victor Hugo, sois um grande mago, sem o saber. E encontrastes, melhor que o pobre Salomão, o arcano da vida eterna.